Olá, alunos! Estamos de volta para darmos continuidade à bateria de exercícios sobre o tema Argumentação Lógica da banca VUNESP. No bloco anterior, fomos até a questão número 3 e a partir de agora iniciaremos da número 4 em diante. Acompanhe comigo então a questão número 4. Vamos lá! Considere falsa a afirmação: Hélio é bombeiro e Cláudia é comissária de bordo. E verdadeira afirmação: se Hélio é bombeiro, então Cláudia é a comissária de bordo. Nessas condições, é necessariamente verdade que... Vamos lá. A princípio, isso é uma questão de argumentação lógica, porque ele coloca duas premissas. Uma ele diz que é falsa, outra ele diz que é verdade. E ele pergunta o que é corretamente concluir. Mas, na verdade, é uma questão de argumentação lógica um pouquinho disfarçada. Porque só se você souber, na verdade, se você já souber o valor dos conectivos, você já consegue com tranquilidade e naturalidade desenvolver essa questão. Quer ver só? Primeiro, nessa número 4, ele fala que é falso a seguinte afirmação: Hélio é bombeiro e Cláudia é comissária de bordo. Lembrando que esse E representa uma conjunção. E depois ele fala que é verdadeira afirmação: se Hélio é bombeiro, então Cláudia é comissária de bordo. Agora nós temos o se então, temos uma condicional. Vou pegar cada uma delas e vou representar simbolicamente. Essa primeira premissa, que eu vou chamar de P1, seria Hélio é bombeiro e Cláudia é comissária de bordo. E ele afirma que isso é falso. E depois ele diz, na segunda afirmação, que eu vou chamar de premissa número 2, ele diz que se Hélio é bombeiro, então Cláudia é comissária de bordo. Então, se Hélio é bombeiro, então Cláudia é comissária de bordo. E ele fala que isso é verdadeiro. Então, vamos lá. Aqui é verdadeiro. Ele pergunta nessas condições o que é necessariamente verdade. Vamos tentar então caçar o que é esse necessariamente verdade que a banca pergunta nessa questão número 4. Primeiro, quando nós falamos em conjunção, que é o famoso conectivo E, se eu estou falando que ele é falso no enunciado, é porque são 3 possibilidades de ser falso. Afinal, só vai ser falso se for VF, se for FV ou se for FF. Vamos testar então cada uma dessas possibilidades. Primeiro, falando sobre a conjunção, eu vou testar essa primeira possibilidade, ou seja, Hélio é bombeiro sendo verdadeiro e Cláudia comissária de bordo sendo falsa. Então, se eu colocar Hélio é bombeiro verdadeiro, Cláudia comissária de bordo é falso, a conjunção só é verdadeira quando as duas são verdadeiras. Nesse caso, isso não aconteceu, essa conjunção ficou falsa, então, por enquanto, o primeiro critério eu atendi. Só que, na segunda premissa, eu tenho uma condicional, e aqui está aparecendo Hélio é bombeiro. E se Hélio é bombeiro eu considerei sendo verdadeiro, se aparece novamente essa informação aqui também seria verdadeiro. Cláudia comissária de bordo eu considerei que era falsa. E está aparecendo novamente essa informação, então ela continua sendo falsa. Só que essa condicional, ela está dando Vera Fischer. Então o resultado dessa condicional é falso. E a banca diz que o resultado dessa segunda condicional é verdadeiro. Ou seja, quando eu considero que Hélio é bombeiro é verdadeiro e que Cláudia comissária de bordo é falso, eu atendo o critério da minha conjunção de acordo com o enunciado, só que a minha condicional ela acaba ficando falsa e ela teria que ser uma verdade. Logo, esse primeiro par ele está descartado. Vamos tentar o segundo par. Fazendo com que a conjunção continue sendo falsa, o primeiro valor que é Hélio é bombeiro vai ser falso e Cláudia comissária de bordo será verdadeiro. Vamos testar? Hélio é bombeiro é falso. Cláudia comissária de bordo, verdadeiro. A conjunção só será verdadeira quando as duas são verdadeiras.
Isso não aconteceu, então essa conjunção seria falsa. Beleza, estaria correto o conceito. Vou pegar esses mesmos dois valores e vou encaixar no contexto de baixo. Ou seja, vou considerar que L é bombeiro agora é falso, Cláudia, comissária de bordo, agora é verdadeiro, e agora eu estou analisando uma condicional. E a condicional só é falsa se aparece Vera Fischer, mas não está aparecendo Vera Fischer agora, está aparecendo Fischer Vera, então ela não é falsa. Logo, essa condicional ela é verdadeira. Perceba que, com essa combinação de pares, a minha conjunção ela foi falsa e a minha condicional ela foi verdadeira. Atendeu exatamente ao requisito que pedia o nosso enunciado. Então, aquilo seria uma possibilidade lógica. Vamos perceber a terceira possibilidade. Conjunção sendo falsa quando as duas proposições são falsas. Então, vou considerar que L é bombeiro é falso e que Cláudia, comissária de bordo, também é falso. Se isso é uma conjunção, isso daria um resultado falso. E é isso que diz o teu problema para considerar falsa essa conjunção. Vou pegar esses mesmos dois valores, colocar F e F. L é bombeiro, continua sendo falso. Cláudia, comissária de bordo, continua sendo falsa. E agora eu vou analisar em cima da condicional. Condicional só vai ser falsa se aparece Vera Fischer. Está aparecendo Fischer, Fischer. Então eu sei que ela será verdadeira. E eu atendo também o enunciado, porque o enunciado diz que essa condicional é uma verdade. Ou seja, esse outro par que a gente acabou de analisar, ele também satisfaz o nosso enunciado. Só que a banca pergunta o que é necessariamente verdade concluir. Perceba o seguinte, perceba que esses dois pares aqui conseguiu atender todas as expectativas que foram criadas pelo enunciado, mas perceba que nessas duas expectativas, o valor de L é bombeiro sempre foi falso. Agora, o valor de Cláudia, comissária de bordo, num primeiro momento, num primeiro par, foi verdadeiro, e no outro momento foi o quê? Falso. No primeiro momento foi verdadeiro, e no outro momento foi falso. Como a banca pergunta o que é necessariamente verdade, a gente entende que os pares que corretamente respeitaram o critério denunciado faz com que a gente chegue à conclusão de que Hélio é bombeiro, assume qual valor sempre? Falso. Logo, o oposto, Hélio não é bombeiro, será necessariamente verdadeiro. E é exatamente isso que ele está pedindo. O que é necessariamente verdadeiro? É necessariamente verdadeiro, Hélio não é bombeiro. Portanto, o nosso gabarito é a letra C. Tranquilinho, né? Beleza. Vamos agora para a próxima questão, que será a questão número 5. Vamos lá. Tudo tranquilo por enquanto. Vai levar para a prova, vai brincar com a prova, porque vai saber tudo até chegar lá. Tenho certeza disso, vale a pena toda a dedicação, tudo aquilo que vocês andam fazendo, se esforçando, se dedicando, dia após dia, para conseguir alcançar o resultado. Isso vai acontecer. Vamos então agora para a análise da questão número 5. Acompanhem comigo o enunciado. Considere verdadeiras as proposições. Aí a primeira. Se José prefere assistir a séries de televisão, então Roberto assiste a filmes no cinema. Já sabendo que essa primeira premissa tem o sim então, portanto, uma condicional. A segunda premissa, Carlos não assiste ao futebol, não há conectivo. Então, uma proposição simples. Na terceira premissa, se Lucas assiste a novelas, então Carlos assiste ao futebol. Temos novamente o se, então, uma condicional. E a última premissa, Roberto assiste a filmes no cinema ou Lucas assiste a novelas. Temos uma disjunção.
E aí, no final das contas, ele fala: a partir dessas proposições, pode-se afirmar corretamente que, novamente, uma questão, meu amigo, de argumentação lógica. Temos aqui a análise de 1, 2, 3, 4 premissas. Já vou até chamar aqui, ó, de P1, P2, P3 e P4, para não perder tempo. Lembrando que nessa primeira premissa é uma condicional, na segunda a proposição é simples, isso é muito bom, na terceira uma condicional e na quarta premissa uma disjunção. Por que é bom aparecer uma proposição simples na segunda premissa? Porque eu posso aplicar a técnica da premissa verdadeira. E aí o que vai acontecer? Carlos não assiste ao futebol, eu já sei que tem qual valor? Verdadeiro. Beleza. E aí o que eu vou fazer? Eu vou buscar uma outra proposição, uma outra premissa, que aparece essa informação ou a sua oposição. Aqui está aparecendo Carlos assiste ao futebol. Não assiste é verdadeiro, assiste é o oposto, é falso. Só que eu estou trabalhando com a técnica das premissas verdadeiras. Então essa terceira premissa, eu quero que ela seja verdadeira. Só que isso é uma condicional e se aparece Vera Fischer, ela fica falsa. Se eu colocar que aqui é V, vai dar Vera Fischer e vai atrapalhar todo o nosso sistema. Então essa primeira premissa ela não pode ser V, ela tem que ser F. Então Lucas assiste a novelas, isso é falso. Na premissa número 4 está aparecendo Lucas assiste a novelas. Lucas assiste a novelas é falso. Aparece novamente essa informação, então aqui continua sendo falso. Só que se eu estou utilizando a técnica das premissas verdadeiras, a quarta premissa, ela também tem que ser verdadeira. Só que essa disjunção, assim como qualquer disjunção, quando as duas proposições são falsas, ela fica falsa. Então eu não posso considerar essa primeira proposição sendo falsa. Para que essa disjunção seja verdadeira, é porque essa primeira proposição ela tem que ser verdadeira. Aqui na primeira premissa está aparecendo Roberto assiste a filmes no cinema. Roberto assiste a filmes no cinema é verdadeiro. Está aparecendo novamente essa informação, então aqui continua sendo verdadeiro. Sendo que essa primeira premissa eu quero que ela seja verdadeira também. Isso é uma condicional e a condicional só seria falsa se aparecesse Vera Fischer. Mas aqui está terminando com Vera, não está terminando com Fischer. Então não tem como essa condicional ser falsa. Eu já sei que ela será verdadeira. Porém, eu não consigo cravar qual é o valor lógico dessa primeira premissa. Eu não sei se ela é verdadeira ou eu não sei se ela é falsa. Mas isso não atrapalha o resultado da minha condicional, porque a minha condicional ela continua sendo verdadeira. Ela só seria falsa se a primeira fosse V e a segunda fosse F. Tudo bem? A partir do momento em que nós conseguimos descobrir o valor de cada proposição envolvida em cada premissa, agora nós conseguimos desenvolver nossa questão respondendo a resposta certa. A partir dessas proposições, pode-se afirmar corretamente que: letra A, Roberto não assiste a filmes no cinema, ou, temos uma disjunção, José não prefere assistir a séries de televisão. Vamos com calma. Roberto não assiste a filmes. Assiste a filmes é verdadeiro. Quando ele não assiste, isso é falso. Depois ele coloca: José não prefere assistir a séries de televisão. Eu não sei qual é o valor de José prefere assistir. Tampouco o de José não prefere assistir. Como eu não sei esse valor, não tem como eu dizer se essa disjunção é verdadeira ou se ela é falsa. Se aqui fosse F, essa disjunção seria falsa. Se aqui fosse V, essa disjunção seria verdadeira. Mas eu dependeria dessa proposição para poder responder qual é o valor. Como eu não sei, eu também fico impossibilitado de saber o valor da letra A. Na letra B, eu tenho Lucas não assiste a novelas e Carlos assiste ao futebol.
temos a letra E, temos uma conjunção como conectivo. Essa primeira proposição é: Lucas não assiste a novelas. Nós temos assiste a novelas é falso, logo quando ele não assiste é o contrário, isso é verdadeiro. E aí nós temos Carlos assiste ao futebol. O valor dessa proposição foi falso, aparece novamente essa informação, então aqui também é falso. E a conjunção só será verdadeira quando as duas são verdadeiras. As duas não são verdadeiras, então a letra B é falsa. A letra C, novamente nós temos uma conjunção para analisar. Na letra C aparece: José prefere assistir a séries de televisão. Eu não sei qual é o valor lógico dessa proposição. Carlos não assiste ao futebol. Não assiste a futebol é verdadeiro. Só que perceba, essa conjunção para ser verdadeira, as duas têm que ser verdadeiras. Mas eu não sei se isso aqui é verdadeiro ou falso. Porque se isso fosse verdadeiro, a conjunção seria verdadeira. Mas se isso fosse falso, a conjunção seria falsa. Como eu dependeria desse valor para poder julgar e eu desconheço, é porque aqui eu também não consigo chegar a uma conclusão. Na letra D, Lucas não assiste a novelas ou José prefere assistir a séries de televisão. Lucas não assiste a novelas. Quando ele assiste é falso, logo quando ele não assiste é verdadeiro. José prefere assistir. Não sei nada sobre essa informação, mas perceba, a disjunção só seria falsa se aqui fosse falso e aqui fosse falso. Só que essa primeira proposição eu já sei que ela é verdadeira. Então não tem como essa disjunção ser falsa. Eu sei que essa disjunção ela é verdadeira, ainda que eu não saiba o valor dessa proposição. Porque se essa proposição fosse V, a minha disjunção continuaria sendo verdadeira. Se essa proposição fosse F, a minha disjunção continuaria sendo verdadeira. Eu não preciso dessa daqui para saber o valor dessa disjunção, visto que a minha primeira proposição ela é uma verdade. Então a disjunção só será falsa se as duas forem falsas. Se uma já foi verdadeira, é porque essa disjunção ela é verdadeira. Eu já sei que o meu gabarito é a letra D. A letra E não pode, porque aqui eu tenho uma conjunção. Lucas assiste a novelas. O valor disso é falso. Roberto assiste a filmes no cinema. Isso é verdadeiro. Só que a conjunção só seria verdadeira se as duas fossem verdadeiras. E as duas não são verdadeiras. Então essa conjunção ela é falsa. Logo, a única alternativa que demonstra uma conclusão necessariamente verdadeira é a letra D, que é o nosso gabarito dessa número 5. Tudo bem? Tranquilo, né? Perceba, não é a primeira e nem a segunda vez que a banca Vunesp trabalha com proposições que em algum momento você não consegue cravar o valor de uma proposição, mas que ainda assim você consegue no final das contas descobrir qual é o valor lógico de uma determinada premissa. Tranquilo? Então perceba que isso é comum, é de praxe da banca. Quando você desenvolver as questões na hora da prova, não fique preocupado se de repente você não conseguiu encontrar o valor de uma proposição, porque isso pode ser independente do comportamento do conectivo para que você consiga responder a sua questão. Beleza? É só manter calma, tranquilidade. A banca gosta de fazer isso para mexer um pouco com o psicológico do candidato, mas você que está sendo bem preparado, eu tenho certeza que não vai cair nessa pegadinha da banca. Continuando. Agora a gente vai começar a analisar a próxima questão, que é a questão número 6. Acompanha comigo aí o nosso enunciado. A número 6 é uma questãozinha que a banca ela é gente boa, ou seja, ela coloca para a gente o valor de cada proposição envolvida. Isso é muito bom porque faz com que a gente perca menos tempo na nossa análise. E além disso, perceber que nessa questão número 6, nós temos uma análise aí envolvendo 4 premissas e já está bem organizadinha uma abaixo da outra para a gente não perder tempo também na análise.
Então acompanhe comigo aí o enunciado dessa questão número 6. Considere verdadeiras as afirmações 1, 2 e 3 e falsa a afirmação número 4. Então vamos lá. A afirmação 1, 2 e 3 elas são verdadeiras. Então aqui a primeira, o resultado eu já sei que é verdadeiro. A segunda, o resultado também é verdadeiro. E a terceira, o resultado também é verdadeiro. E a última, que é a número 4, ele diz que é falsa. Então, número 4, o resultado é falso. Perceba que nessa primeira premissa, nós temos o conectivo se então. Na segunda premissa, temos o ou, que é uma disjunção. Na terceira, novamente o se então. E na quarta premissa, nós temos o conectivo ou. Vamos começar a análise pela afirmação número 4, porque a afirmação número 4 é uma disjunção e só tem uma possibilidade da disjunção ser falsa, quando as duas proposições também são falsas. Então a gente já entende que não sinto fome, isso é falso. Grito também é falso. E agora que a gente já começou a nossa análise, nós vamos tentar identificar qual seria a próxima proposição que a gente vai trabalhar, que apareça sinta fome ou a oposição e que apareça grito ou a sua oposição. Nessa número 3 não aparece nenhuma dessas informações, mas na número 2 aparece. Aparece não sinto fome. Não sinto fome é falso. Se aparece novamente essa informação, continua sendo falso. Só que essa disjunção ela tem que ser verdadeira. E a disjunção, quando as duas são falsas, ela fica falsa. Então, choro, em hipótese alguma, tem que ser falso. Choro, necessariamente tem que ser verdadeiro. E eu já analisei a minha segunda premissa. Na terceira premissa aparece a proposição choro. A proposição choro é verdadeiro. Aparece chora aqui novamente, então ela continua sendo verdadeira. Só que na terceira premissa eu tenho uma condicional, e essa condicional eu quero que ela seja verdadeira. E a condicional, quando aparece a Vera Fischer, ela fica falsa. Então a Vera Fischer não pode aparecer. Logo a primeira tem que ser V, e a segunda também tem que ser V. Detalhe, não sorrio é verdadeiro. Aqui lá em cima não aparece nenhuma dessas informações, aparece como, e como em nenhum momento não apareceu para a gente, então aqui é uma ideia inconclusiva nessa proposição específica como, mas não sinto fome é qual valor? É falso. A princípio era uma ideia inconclusiva, só que nós temos nessa primeira premissa uma condicional. E essa condicional eu quero que ela seja verdadeira. Se essa condicional eu quero que ela seja verdadeira, é porque em hipótese alguma pode aparecer a Vera Fischer. Porque se aparecer a Vera Fischer, ela vai ficar falsa. Então, como eu quero que essa condicional seja verdadeira, o valor de como não pode ser V. Ele necessariamente tem que ser F. E assim eu concluo a análise de todas as minhas 4 premissas e descubro o valor lógico de todas as proposições envolvidas. E aí no final a pergunta é, a partir dessas afirmações, o que é verdade? Vamos lá. Letra A, não grito. Pessoal, grito é falso, logo não grito é verdadeiro. Esse E representa uma conjunção. Choro é verdadeiro, logo não choro é falso. A conjunção, para ser verdadeira, as duas teriam que ser verdadeiras. Isso não acontece, então essa conjunção ela é falsa. Na letra B, sorrio ou sinto fome. Esse ou representa uma disjunção. Sorrio, em momento algum, essa expressão sorrir é colocada. Na verdade, é colocada não sorrio. Se não sorrio é verdadeiro, sorrio é o contrário. Sorrio é falso. Sinto fome. Sinto fome é não sinto fome é falso. Logo, sinto fome é verdadeiro.
A disjunção só vai ser falsa quando as duas forem falsas. Isso não aconteceu, então essa disjunção ela é verdadeira. O nosso gabarito é a letra B. Professor, analisa o restante? Claro, analiso sim. Na letra C tem como ou grito. Esse ou é uma disjunção. Como tem o valor falso. Grito tem o valor falso. A disjunção, quando as duas são falsas, ela é falsa no final das contas. Na letra D tem não sorrio e não sinto fome. Vamos lá. Sorrio, na verdade, nós já trabalhamos aqui, é falso. Logo, não sorrio é o contrário. Aqui, ó, não sorrio é verdadeiro. Agora, não sinto fome é falso. Está aparecendo não sinto fome. Então, aqui é falso. A conjunção só seria verdadeira se as duas fossem verdadeiras. As duas não são verdadeiras, então essa conjunção ela também é falsa. E a última está escrito choro e grito. Choro é verdadeiro. Grito é falso. A conjunção só seria verdadeira se as duas fossem verdadeiras. Isso não acontece, então essa conjunção ela também é falsa. Tranquilo? Então o gabarito correto, a nossa única resposta é a letra B. Beleza! Mais uma questão certa. Vamos agora para a próxima questão, que é a questão número 7. A questão número 7 é uma questão bem interessante. É uma questão interessante porque envolve, além de uma análise de argumentação, um pensamento lógico para você não se perder, porque as informações serão encontradas a partir de um cruzamento de dados. Então, essa número 7 é uma questão bem interessante, promovida pela banca VUNESP. Muita atenção ao enunciado. O enunciado diz o seguinte: são 4 os cachorros: Bob, Rex, Touro e Fofo. Um deles é preto, outro é branco, outro é marrom e o outro é malhado, não necessariamente nesta ordem. E aí a banca diz: sabe-se que... Aí ele fala: é verdadeira a seguinte afirmação. Se Bob é malhado, então Rex não é preto. Então essa condicional, a banca diz que tem um resultado verdadeiro. Depois ele fala: não é verdadeira a afirmação. Ou seja, se não é verdadeira é porque é falsa. Então, já sei que essa afirmação aqui será falsa. E aí ele coloca: se Fofo é marrom, então Touro é branco. Logo, essa condicional, ela tem que ser falsa no final das contas. E depois ele fala que é verdadeira a afirmação: se Touro não é branco, então Rex é preto. Então, essa condicional, segundo a banca diz, ela tem um resultado verdadeiro. E aí ele pergunta, a partir dessas informações, pode-se concluir corretamente que a ideia é, condicional para ser verdadeira, eu tenho 3 possibilidades. Pode ser VV, pode ser FV ou pode ser FF. Agora, condicional para ser falsa, eu só tenho uma possibilidade. E é por isso que eu vou começar por essa do meio. A condicional só é falsa se aparece a Vera Fischer. E aí eu descubro que Fofo é marrom. Então aqui em cima do Fofo eu já vou colocar que ele é marrom. E eu descubro que Touro é branco, é falso. Tudo bem? E aí qual é a ideia que a gente vai estabelecer? Já descobrimos que Touro é branco. Aqui está aparecendo que Touro não é branco. Quando Touro é branco é falso. Touro não é branco é o contrário. É verdadeiro. Só que essa condicional eu quero que ela seja verdadeira. Então não pode aparecer Vera Fischer. Então Rex é preto não pode ser falso. Rex é preto tem que ser verdadeiro. Então, em cima do Rex, já vou escrever que ele é preto. Agora, aqui está aparecendo Rex não é preto. Rex é preto é verdadeiro, logo Rex não é preto é falso.
E essa condicional, eu quero que ela seja verdadeira, logo não pode aparecer Vera Fischer. Então, Bob é malhado não pode ser verdadeiro. Bob é malhado tem que ser falso. Então, se Bob não é malhado, malhado é o touro. O touro é malhado. Logo, o Bob, por eliminação, ele será branco. Agora sim, a gente está preparado para poder responder. Letra A. Fofo é preto? Não, fofo é marrom. Rex é branco? Não, o Rex ele é preto. Letra B. Bob é branco? Sim, o Bob ele é branco. E touro é preto? Galera, touro é malhado. Mas olha só que curioso. Se você começar a perceber as informações, você pode acabar se equivocando na análise, porque em cada alternativa, além disso, para a banca tentar complicar um pouquinho, aparecem os conectivos. Então, cuidado, eu fiz de propósito para você vir no embalo comigo, justamente para você perceber que nas alternativas eu também tenho conectivos a analisar. Então, cuidado com essa análise. Agora a gente vai trabalhar como realmente a gente deve. Vem comigo. Fofo é preto. Qual é o valor disso? Fofo é marrom. Então, quando ele diz que fofo é preto, isso é falso. Agora ele diz que Rex é branco. Rex é branco? Não, Rex é preto. Então, isso aqui é falso. A disjunção só vai ser falsa quando as duas forem falsas. As duas são falsas. Então, essa disjunção ela é falsa. Letra B. Bob é branco. Bob é branco é verdadeiro. Touro é preto. É falso, porque touro é malhado. A conjunção só será verdadeira quando as duas são verdadeiras. Isso não aconteceu. Essa conjunção ela é falsa. Letra C. Touro é marrom. Touro é malhado. Então, aqui é falso. Fofo é branco. Fofo é marrom. Então, isso aqui é falso. A disjunção com as duas falsas, ela acaba ficando falsa. Letra D. Rex é preto. Rex é preto. Isso é verdadeiro. Bob é malhado. Bob é branco. Então, isso é falso. Mas a disjunção só seria falsa se as duas fossem falsas. As duas não são falsas, logo essa disjunção é verdadeira e eu já sei que o meu gabarito é a letra D de dado. A letra E não pode ser porque ele diz Bob não é branco. Bob é branco. Então isso aqui é falso. Rex é preto. Ele diz que Rex é preto. Realmente Rex é preto. Mas a conjunção só seria verdadeira se as duas fossem verdadeiras. Isso não aconteceu. Então a sua conjunção é falsa. Logo, a única com gabarito correto é a letra D, porque foi a única verdadeira. Tudo bem? Novamente, nós faremos mais uma pausa. Fique atento que daqui a pouquinho eu estarei de volta para nós finalizarmos a nossa bateria de questões de argumentação lógica. Não saia daí!